Hoje nós estudaremos sobre o ROI, ROA, margem líquida e margem bruta. Que existem vários indicadores que podem ser utilizados na análise de rentabilidade de uma empresa. Então, esses mesmos indicadores, eles não só mostram o desempenho, mas também respondem a algumas perguntas que são fundamentais. Essas perguntas nos auxiliam a escolher o indicador. Então, por exemplo, essa empresa, ela está gerando lucro de forma eficiente? Ela está utilizando bem todos os seus recursos? Quais são os resultados efetivos da empresa? E eles compensam todos os custos e investimentos? São várias perguntas e elas nos auxiliam a escolher os indicadores. E desses indicadores e escolhas, 4 se destacam pela importância prática, que são temas da nossa aula de hoje. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Em segundo lugar, temos o ROA. O ROA é o retorno sobre os ativos, também muito utilizado. E por fim, outros dois, a margem bruta e a margem líquida. Todos eles podem ser sim excelentes indicadores de rentabilidade também. Hoje, vários analistas utilizam eles e é sobre eles que nós trataremos na nossa aula de hoje. Quando nós escolhemos qualquer um desses indicadores, eu não só analiso a rentabilidade, mas a eficiência operacional e o retorno sobre o investimento também, em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de contexto também. E para começar, vamos falar da taxa ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI, ele mostrará quanto a empresa gerou de lucro se comparado ao dinheiro daquele sócio ou dos acionistas que foi aplicado naquela atividade empresarial. Então, ele medirá a eficiência na geração de retorno sobre o capital próprio da empresa. Então, quando nós utilizamos a taxa ROI, ele revelará, essa empresa ela utiliza bem os recursos dos administradores, dos investidores? E hoje, vale a pena manter ou aumentar o investimento? Ou como está o nível de rentabilidade em relação ao patrimônio líquido da empresa que já está acumulado? Isso é taxa ROI e o que ela mostrará. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa que apresenta taxa ROI muito alta. O que isso significa? Bons lucros com o dinheiro aplicado pelos sócios e acionistas. Agora, o ROI baixo, por outro lado, ele pode indicar que o capital investido, ele está rendendo, ou ele poderia render mais em outras alternativas de mercado. É isso que ele mostra. Professor, agora que eu já sei como que eu uso, eu quero avaliar gestão de negócio, eu desejo comparar com outros concorrentes do mesmo setor, eu quero fazer o reinvestimento ou não, eu quero buscar outros investidores e outros sócios. Aí, taxa ROI. Mas e a taxa ROA? O ROA, ele é o retorno sobre os ativos. Aqui, ele vai mostrar quanto que a empresa lucra com o total de ativos que ela possui. Então, esse é o pulo do gato. Os ativos vão indicar quanto que ela gera de resultado com tudo que tem sobre controle dessa empresa. E aqui eu posso colocar como exemplo máquinas, equipamentos, imóveis, o estoque da empresa, o caixa da empresa e assim por diante. Então, quanto que eu utilizo a taxa ROA? Ele vai revelar a eficiência operacional daquela empresa. Então, por exemplo, os ativos presentes estão sendo bem utilizados? Os ativos geram lucro? Qual é a capacidade do meu negócio de transformar uma estrutura, um recurso em resultados financeiros? Nesses casos, eu utilizo a taxa ROA. Olha um exemplo claro para você entender. Você está diante de uma empresa que tem muitos ativos. Como assim? Tem prédios, tem equipamentos, maquinário, estoque, mas o lucro dessa empresa é muito baixo. A taxa ROA vai indicar isso aqui é baixa a eficiência dos recursos. Por outro lado, uma empresa que tem menos ativos, mas ela tem um lucro bem consistente, a taxa ROA é mais alta. Então, essa é a diferença. ROA mostra mais produtividade ou menor produtividade em face dos ativos. Então, você escolhe a taxa ROA quando você analisa desempenho operacional, as decisões de expansão, estruturação, quando eu quero avaliar o impacto de um grande investimento ou eu investir muito em ativo e assim por diante. Em terceiro lugar, nós temos a margem bruta. Margem bruta é quanto a empresa ganha. Basicamente assim. Então, depois que eu descontei somente os custos diretos daquele produto ou daquele serviço, o que sobrou? Então, como estará a eficiência da atividade principal daquele negócio? Então, ao escolhê-la, ela vai revelar, olha, esta é a capacidade da empresa de produzir ou revender com lucro, ou se os preços colocados e praticados estão equilibrados com os custos,
qual é a força da empresa neste modelo de negócio atual. Então, na prática, o que ela vai demonstrar para nós? Eu trabalho para uma loja e essa loja tem um produto a R$100, esse é o valor. Mas o custo para produzir ou comprar é 50. Então, a margem bruta, neste caso, ela é mais alta. Agora, se o custo é 90, por exemplo, a margem é muito baixa. Margem baixa compromete o lucro final daquela empresa. Então, para escolher a margem bruta, lembre-se, eu quero decidir sobre preço de produto. Eu quero decidir sobre negociação com o fornecedor. Eu quero revisar custos em comparação com outros produtos, outros serviços, outros negócios. Agora, e para não confundir com a margem líquida? A líquida, por outro lado, ela mostra assim, isso sobrou de lucro real. Então, no final de tudo, aqui eu já descontei todas as possibilidades. Já descontei custos, descontei despesas, impostos e encargos. Descontou e pagou tudo, ela vai medir de fato a lucratividade total daquele negócio. E assim ela revelará o quê? Essa empresa, ela consegue transformar vendas em lucro efetivo? A venda aqui, ela utilizando a margem bruta também, ela é efetiva? Qual é a viabilidade e sustentabilidade desse negócio a médio e longo prazo? Na prática, nós utilizamos a margem líquida, então, para uma empresa que tem faturamento de 1 milhão no ano. Mas é 1 milhão de lucro, mas ela tem 50 mil. Entra 1 milhão, mas ela lucra 50 mil. Margem líquida aqui é baixa. Se eu tenho vendas de 1 milhão, mais lucro de 50 mil, os custos e as despesas dessa empresa estão comprometendo drasticamente o resultado. Agora, outra empresa com o mesmo faturamento lucra 200. Já a margem líquida, ela é diferente porque ela mostra o que sobra de lucro real no final de tudo. Então, após todos os custos efetivos, todas as despesas, tudo que eu descontei ali, né? Depois que eu paguei todos os elementos e despesas daquela empresa. Aqui eu falo de lucratividade total desse negócio. Então, quando você, trabalhando, utiliza esse indicador de margem líquida, você entende assim, essa empresa, ela consegue transformar todas as vendas em lucro? Ou essa empresa, ela é sustentável a médio e longo prazo? É tudo isso que eu vou saber através da margem líquida. Então, por exemplo, uma empresa, ela tem um faturamento de 2 milhões no ano. Mas o seu lucro, ele é 50 mil, por exemplo. Se eu tenho vendas de 2 milhões e lucro de 50 mil, note, as vendas são boas, mas há custos e despesas muito altos dessa empresa, e isso compromete certamente os resultados. Agora, se existe uma outra empresa que há o mesmo faturamento, mas lucra 200 mil, ou seja, vendi 2 milhões e faturei em lucro 200 mil, note, a margem líquida é muito maior, mostrando que esse negócio é mais rentável. Então, professora, como que eu posso escolher entre a margem bruta e a líquida? Na líquida, eu quero ver rentabilidade, mas a rentabilidade real do negócio. Porque se eu vejo só a rentabilidade da margem bruta, ainda haverão outras coisas que precisam ser pagas, e esse é um problema. A bruta, por um lado, ela vai te mostrar quanto a empresa ganha, mas é depois de descontar todos os custos diretos daquela empresa, custos de produção, compra de mercadoria, que eu saberei então a margem líquida. Então, está analisando a eficiência da atividade principal, né? Então, como que eu vou fabricar, como eu vou comprar, como eu vou revender, margem bruta. Agora, quanto maior for a própria margem bruta, maior será também o espaço dessa empresa para cobrir todas as outras despesas e custos da empresa, gerando ao final uma boa margem líquida. Lembre-se, margem bruta saudável indica que o preço de venda está adequado, os custos estão sendo bem controlados pelo financeiro da empresa. Agora, a margem líquida de diferença dos dois, ela revela quanto realmente vai sobrar de lucro. Pagou tudo? Não tem mais despesas? Não tem mais obrigações? Não tem mais débitos a serem quitados? Não tem mais operações, impostos, encargos? Sobrou isso? Isso é o resultado da margem líquida. Então, de fato, quanto essa empresa lucra?
É isso que eu quero saber. Então, mesmo que a margem bruta seja alta, olha a diferença dos indicadores. A margem líquida, ela pode ser baixa. Os dois podem estar em completo desequilíbrio, né? Eles não estão ali na mesma base. Se eu tenho imposto muito alto, dívida muito alta, custo muito alto, margem líquida aqui embaixo. Mesmo que o faturamento aqui seja alto, né? E o resultado da margem bruta seja alto. Então, por isso que muitas vezes indicamos a utilização de vários indicadores. Então, para resumir, a principal diferença entre bruta e líquida é o foco de cada um desses indicadores. O ROI, por exemplo, ele vai olhar para o retorno do dinheiro dos sócios. Esse é o foco. O ROA, ele vai medir o uso eficiente dos ativos daquela empresa, ativos disponíveis. A margem bruta, ela vai mostrar para você, esse é o lucro antes das despesas e antes dos impostos. A margem líquida, por fim, ela mostrará o lucro depois de todos os custos. Não há mais nada para pagar, sobrou isso. São 4 indicadores. Juntos, eles vão mostrar uma visão completa de rentabilidade da empresa, ou o quanto essa empresa vende, ou quanto custa a operação e assim por diante. Aliás, esse lucro, ele é suficiente? Esse lucro, ou vale a pena hoje manter? Eu devo atrair mais investimentos, mais sócios? Quando eu utilizo eles em conjunto, eu posso fazer mais diagnósticos e ter mais precisão na hora de tomar decisões sobre a saúde, o fluxo financeiro e o futuro daquela empresa. Essa é a diferença dos 4. E para finalizarmos a nossa aula, vamos falar de regra e exceção? Primeiro, nunca utilize um indicador isoladamente. Somente. Além disso, se for comparar, leve em conta também o setor da empresa. Lembre-se que os indicadores, eles não são padrões. Um indicador, ele indica uma coisa em janeiro, e outra em julho, e outra em dezembro. Então, são vários períodos. Lembre-se, bom ROI com margem líquida baixa, isso pode ser endividamento, tá? Ou que está havendo custos excessivos. Boa margem bruta com ROA baixo pode indicar também que está havendo ali uma ineficiência operacional daquela empresa. São regras, mas tem exceções e cuidados que você pode assumir também. Uma empresa no começo, ela pode ter uma margem bem baixa e até um ROI negativo, ela pode apresentar. Mas isso não significa necessariamente fracassou, vamos fechar as portas da empresa. Agora, negócios com margem líquida alta, mas um ROA muito baixo, pode ser sim um indicativo de que está subutilizando os seus ativos. Por outro lado, uma empresa muito alavancada em acessão, mas que possui muitas dívidas também, pode apresentar um ROI, que a gente chama de ROI artificialmente alto. O resultado é alto, mas ele mascara riscos que aquela empresa está enfrentando. Então, por que regras e exceções? Tem alguns setores, o varejo, por exemplo, que eu utilizo muito de exemplo nas nossas aulas, tem uma margem muito apertada, mas compensam no volume, por outro lado. Então, é importante atenção e sensibilidade a cada um desses casos. Quando eu falo de ROI, ROA, margem bruta e margem líquida, são instrumentos, são indicadores, e eles nos ajudam a ler a saúde financeira de uma empresa. É através da utilização deles que eu sei. Eles nos ajudam a entender, por exemplo, quanto que a empresa ganha de dinheiro. Né? Quanto que tá rendendo? Eu apliquei tanto, ganho tanto. Eu tenho tantos ativos, o que que esses ativos me geram de retorno? O que que eu estou gerando para os investidores? E aí eu combino todos esses indicadores e aí sim acaba sendo mais possível tomar decisões que são mais seguras, mais estratégicas e fundamentadas também. Então, daí que vem a importância. Para finalizar a aula, lembre-se, nunca aplique um indicador isoladamente e nem utilize o resultado de um indicador para longos períodos. Aplique novamente e nunca de forma isolada. Essa então foi nossa aula sobre ROI, ROA, margem líquida e margem bruta. É importante você saber porque eles podem ser sim indicadores utilizados à rentabilidade. Caso você chegou até o final dessa aula e ainda não assistiu o nosso conteúdo sobre rentabilidade, eu sugiro que você assista a nossa aula, que ela está assim recheada de conteúdo de qualidade para a sua atuação profissional. Pela sua presença, eu te agradeço e até a próxima aula.